irmãos, o pastor Roberlan já veio aqui há pouco tempo na nossa igreja, já veio há muito tempo também, já é conhecido da grande maioria pela sua simpatia, e mais do que sua simpatia, pela palavra poderosa que Deus tem trazido ao nosso coração através de ti. Então, que Deus te use mais uma vez. Quem sabe, mais ainda do que tem usado. Quem sabe? Então, o culto é seu, faça bom proveito e me alimente, por favor. Vamos orar? Senhor, mais uma vez te agradecemos por esse culto, mais uma vez te agradecemos, meu Pai, porque até agora, como nós normalmente oramos, até agora o Senhor nos ouviu, nossos louvores, nossas orações, nossas apresentações artísticas que são para ti também, mas agora queremos te ouvir, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Eis aqui o teu servo como instrumento, eis aqui o teu servo, que tanto tem sido usado na tua obra, então use-o nesse momento também. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, é o que te suplicamos. Amém, Senhor. Boa tarde, Lisboa. Eu, enquanto estava observando a dinâmica aqui do trabalho, eu estava lembrando da conversa às vezes com alguns idosos, e eu sou do tempo que a gente falava velho e não tinha aborrecimento nenhum. E as pessoas, elas começaram a, como é que eu posso dizer, a dar um significado para a palavra velho tão negativo, que a última vez que eu falei sobre alguém ser velho, a pessoa falou para mim, velho é o diabo. Eu falei isso. E assim, eu entendo que quem chegou à velhice é porque não morreu jovem. E não era para a gente ficar triste por estar envelhecendo, era para a gente estar feliz. Porque, não sei vocês, mas eu, até esses meus 49 anos, o que já teve de gente que já morreu antes de mim, mais novo do que eu, mais nova do que eu, não está no gibi. Eu sei que você sabe o que é gibi, né? Então, tem algumas expressões que a gente não dá para usar mais. Né? Por exemplo, é nós na fita. O que é fita? Ninguém mais sabe o que é fita. Né? Aí, outro dia, minha esposa estava querendo explicar para o meu filho o que era DVD, e ela não sabia explicar direito. Eu falei, DVD, ele vem depois do CD, o CD vem depois do disco de vinil. Como é que eu explicaria isso para um menino de 6 anos de idade? Então tem expressões que não dá para a gente falar muito. Mas voltando à questão da velhice em si, envelhecer é uma coisa boa. E eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo, pastor, mas dói tudo. Porque dói isso, dói aquilo outro, ficar velho. Eu falei, olha, no seu caso, você está tendo a chance de sentir isso porque está envelhecendo. Agora, um monte de gente morreu com 20 anos sem estar sentindo nada disso. Eu quero envelhecer, mesmo sabendo dos problemas que existem. Eu, por exemplo, sinto o meu joelho direito todos os dias. Não dói, mas eu sinto. E quando você sente um órgão, é porque alguma coisa não está legal mais nele. E eu vivia indo ao ortopedista, especialista em joelho, para resolver. Até que um dia ele chateado falou, Roberlan, você não tem mais 20 anos. Aí eu fiquei com vergonha, nunca mais voltei, e continuo fazendo fortalecimento muscular. E a vida que segue. Agora, na semana retrasada, ou passado agora, não lembro, aniversário de 81 anos do meu pai, minha irmã perguntou, Roberlan, você vai continuar nesse negócio de ficar fazendo musculação? Eu falei, até morrer. Porque eu vou precisar ir para o assento sanitário e levantar, e para isso eu preciso de músculo. Entende? E assim, às vezes as pessoas não conseguem perceber que o problema não está na velhice, mas como a gente construiu o corpo velho na juventude. Essa é a questão. Qual é a sua base alimentar? Como é que é a sua vida hoje? Então, essa geração que está se enchendo de batata trans, você já lembra, que trans é uma coisa além do que é, Então, aí observa bem, o indivíduo que está se enchendo de substância que não deveria,
não está dormindo, não está bebendo água, o que esse cara está construindo para o futuro? Então, não é a velhice em si. É como meu pai tem 81 anos e é faixa preta de judô. O homem treina. Está velho, mas não está velho igual o velho da barraca da minha rua. Entende? O meu colega de musculação tem 77 anos. Está velho? Está velho. Mas não está velho igual o cara que fuma. Então, existem situações. Né? Eu trabalho com um monte de gente mais nova do que eu. Estou velho, mas não estou velho igual o cara que perde noite de sono, que pega a doença venérea, que enche a cara de cachaça. Então, aí é que está a questão, não é a velhice que é o problema. O problema é como a gente está construindo a vida da gente. E aí, nisso, conversando, né, com essa pessoa, eu falei, envelhecer não pensa. É que nós vivemos numa sociedade em que roubaram a infância das crianças e a maturidade dos velhos. Então, todo cara velho quer ser garotão. Toda menina de 9 anos já quer ser mulher, né? Ou seja, a gente não vive mais as estações da gente. Então, isso, infelizmente, como nós somos produtores simbólicos, né? A questão não é o que a gente vive, mas como a gente interpreta o que a gente vive. Então, a tendência da pessoa é achar, né, que a vida dela acabou. Não. Eu, pelo menos, quero viver até os 120 anos. Eu quero ver meu filho crescer, né? E não vou incentivar negócio de neto, porque essas coisas não precisa incentivar, né? Essas coisas não precisa incentivar, deixa isso quieto. Mas agora, eu sei que isso depende de como eu estou vivendo agora. Então, envelhecer é uma bênção. O problema é que a gente vive num país em que, ao contrário do oriental, onde o velho é sábio, né? Um ex-presidente da República disse que velho é vagabundo. Então, assim, num país que o velho não é visto, né, como algo importante, ninguém quer ser velho, todo mundo quer ser novo. Só que biologia é biologia, né? Então, assim, é claro que o homem diz que é mulher, o branco diz que é preto, né? Eu sou rico, né? Estou com um corpo de pobre, mas agora, essa construção é coisa na cabeça, porque a vida é o que a vida é. Eu percebo que estou envelhecendo porque eu não vou correr atrás do ônibus. Eu vejo que eu não sou mais aquele, né? A cada ano eu percebo. Se eu for jogar bola hoje, eu percebo. Mas na minha cabeça, eu ainda acho que eu tenho 20 anos. Então, são coisas que acontecem. Mas o que eu queria falar, além dessa digressão toda, até porque você não veio aqui para me ouvir fazer digressão, mas eu queria compartilhar com você, primeiramente, um trecho de Provérbios de Salomão, em que ele nos faz uma recomendação que nós falamos, nós pregamos, mas muitas vezes nós não vivemos. Estamos nesse período. Obrigado, meu irmão. Aí, só deixar ali perto da mesa, por favor. É que para pagar o Uber mais barato, eu fiz uma encomenda para entregar aqui, entendeu? Aí, mas voltando aqui ao assunto, até ficar rico, irmão, a gente tem que gastar menos, né? O segredo é esse. Que nem eu falo com a minha esposa, ou ganha mais ou gasta menos. Enquanto não ganha mais, gasta menos. E aí nisso, Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz para a gente o quê? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A gente quer guardar dinheiro, quer dizer, pobre não é de guardar dinheiro, né? Eu acho que então é por isso que seja pobre. Mas assim, a gente pensa em guardar dinheiro, guardar bens, a gente pensa, né, em guardar um monte de coisa, mas agora, muitas vezes a gente não se protege. Hoje, um pastor amigo meu lá na Primeira Batista de Itaipu, Niterói, ele pediu para eu mandar um vídeo, né, sobre a minha fase de superação da depressão, 5 anos de tratamento que eu passei, e muita gente olha para mim e não associa a depressão por causa desse meu jeito. Não parece que eu estou nervoso, que eu estou brigando, que eu estou desesperado. Então ninguém associa, né, que essa minha postura está relacionada à depressão. E aí, eu estava até conversando com um pastor amigo meu, que ele está passando por uma outra questão, né, relacionada a pânico e ansiedade. Só que quem olha para ele é aquele temperamento calmo, sereno e tranquilo.
E aí eu estava conversando isso com ele. Como é que é o nosso psiquismo, não é mesmo? Em que às vezes a pessoa olha para a gente e acha que a gente é super tranquilo, a gente só está rindo de nervo. E às vezes a gente acha que alguém está nervoso, brigando, né? Uma das coisas que eu mais ouvi no meu ministério foi: relaxa, pastor, né? Por causa desse meu jeito. E aí, muitas vezes a gente não se preserva. E eu estava mandando esse vídeo curto, quase 3 minutos, mas para mim é curto. E eu estava mandando esse vídeo falando sobre essa falta de cuidado da gente. Se eu lá atrás me preocupasse mais com o sono, igual me preocupo hoje, em beber água, igual me preocupo hoje, você pode reparar, olha o quanto eu falei aqui de alimentação e exercício antes de entrar no texto. Por quê? Porque se eu tivesse feito isso antes, talvez eu não tivesse quebrado. Mas querendo ser forte, eu acabei queimando o pavio. E aí, muitas vezes nós não guardamos o nosso coração. E nisso que a gente não guarda o coração, a gente trava um problema além da dor, que é o sofrimento. Aí talvez você me diga, mas sofrimento e dor é a mesma coisa. Não. Uma mulher dando a luz, ela está sentindo dor naquele parto. Mas já viu a foto que eles tiram depois? O pai que não sofreu nada, né? Se bobear, desmaiou na hora, né? Então, o pai que não sofreu nada, o bebê que está injuriado de ter saído ali daquela barriga, e a mãe que passou por aquele perrengue todo, com aquela cara de como eu sou feliz. Só que, viu o que aquela mulher passou? Né? E se foi atendimento público, então? Minha mãe falava que tinha situação que às vezes o médico subia na barriga da mulher. Eu nem imagino uma situação dessa, né? Mas aí, olha como é que são as coisas. É dor? É dor. Mas o sofrimento tem a ver com a interpretação. Então, às vezes, obrigado, irmão. Às vezes, você está numa fase em que você tem seus filhos ao redor, netos ao redor, está todo mundo encaminhado, ninguém te dá dor de cabeça. E às vezes você está sofrendo por causa dos seus pensamentos. Já viu aquela pessoa que fica assim: ah, mas o meu filho está passando por isso, minha filha está passando por aquilo, meu neto está não sei o que lá. E às vezes o filho, o neto, o bisneto está tocando a vida. Quem está sofrendo é você, por causa dos seus pensamentos. Até porque viver pressupõe dificuldade, adversidade. Não tem como, assim. Você quer passar no concurso, você vai estudar. Você quer diminuir, né, o seu índice de gordura, você vai ter que fazer exercício. Ah, meu exercício de novo, né? Que pastor é esse? Repreende, Jesus. Aí nesse caso, por exemplo, se você, né, é uma pessoa nervosa, ansiosa, você vai precisar aprender a relaxar. Isso é um esforço para uma pessoa ansiosa. Então eu não sei se você consegue observar que nada na vida vai ser fácil. O lugar que você, por exemplo, não vai se mover para nada é depois de morto. Agora, enquanto estivermos vivos, é uma batalha. O vírus quer continuar existindo, a bactéria quer continuar existindo, o rato quer continuar existindo, a barata quer continuar existindo. Ou seja, é luta e assim, vai ser assim. Agora, se a gente ficar naquela de a vida é injusta, os homens não prestam, mulher não vale nada, igreja é tudo igual, pastor não liga para mim, porque os diáconos, né, eles são perigosos. Ou seja, se a gente fica com essa neurose, a gente não vive. A gente não vive. O mundo tem idiota? Tem. O mundo tem canalha? Tem. Mas não tem só isso. Entende? Tem assassinato? Tem. Mas não tem só isso. Só que a gente fica enchendo a nossa mente, e aí nisso, não sei se você observa, da mente você fica sentindo. Já viu quando você lembra daquilo que seu pai falou para você quando você era pequeno? Você sente como se estivesse acontecendo agora. Eu sou burro. Minha mãe sempre disse isso para mim. A mãe já morreu tem uns 30 anos. E a pessoa ela ainda fica repetindo aquilo que a mãe falou. E todo mundo na igreja,
filósofa Bruna Marquezine, quando ela fala Jesus é legal, mas os fãs dele que estragam o rolê. Porque observe bem o quanto poderíamos estar vivendo a vida plena e abundante, mas a gente está no piloto automático da religião. A gente canta, a gente prega, a gente lê, mas quando chega na hora de experimentar, a gente não guarda o coração. Eu converso muito sobre isso com a minha esposa, quando a gente vai falar de algum problema que não é o nosso. Eu falo para ela, Gisele, compartilhe os links. Quem tem meu contato sabe o que eu faço, né? Se você não me bloquear, eu vou mandar meu link para você. E aí, nesse caso, quando eu não vejo mais a foto, eu já sei, fulano se encheu. Mas aí, eu falo com ela, tem coisa que não está sob o nosso controle. Questões da esfera política, eu vou ficar nervoso, irritado, mas aí a minha conduz. Entende? O filho do vizinho foi preso, tá bom, mas tá aí. E quem vai comprar a minha carne? Ou seja, tem coisa que está além do nosso controle e a gente insiste com isso. Minha sobrinha está namorando com um cara errado. O que eu posso fazer? Entende? Então, a Bíblia diz o quê? Olha, o sábio Salomão, pensativo, e é isso, guarda o teu coração acima de tudo. Acima de tudo. E a gente tem uma facilidade em se desproteger. Né? Pastor, não dou sorte com o namorado. Não é bem assim. Não é bem assim. Ah, mas é porque todo mundo me engana. Não é bem assim. O elo em comum, né, entre esses namorados que não prestam e entre esses 171 qualificados é essa pessoa. Alguma coisa ela faz, de alguma forma ela se comporta que ela atrai isso daí. Não adianta enxotar a mosca do prato, tem que lavar o prato. Então ele dá essa recomendação para a gente. E eu, pelo menos, vejo essa recomendação em quatro pilares. Ame o outro, perdoe. O terceiro, seja grato. E o quarto, evolua. Ame, perdoe, seja grato e evolua. Ame, perdoe, seja grato e evolua. E isso eu recomendaria para o Roberlão mais jovem. Eu me autossugestiono e eu recomendo para qualquer pessoa. Porque se você tem mais janeiro do que eu imagino que vem aquele pensamento: ah, eu deveria, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? A nossa vida, quem aqui viu o filme Efeito Borboleta vai entender um pouquinho. Às vezes um passo que a gente dá, uma pessoa que a gente conhece, uma frase que a gente solta, começa a mudar a vida da gente. Começa a mudar a vida da gente. Vou dar um exemplo. Encomendar livro para mim é uma coisa cara. Então, aí eu sou obrigado a repassar o valor do livro para quem compra, e aí o livro fica caro. Mas aí eu alugava filme na locadora do Povão e Agostinho Porto, que virou copiadora. E eu tenho contato com uma determinada irmã que fazia trabalho gráfico para mim. Nessa brincadeira, eu pude encomendar a capa de livro com ela, a cópia do miolo com ele, fiz o Uber dela para ele, dele para cá, por causa dos relacionamentos. Sabe lá se de repente um de vocês não vai me abrir uma porta no futuro? Mas também conhecer gente errada traz problemas. Quantas pessoas às vezes levam tiro, são assaltadas ou acontece alguma coisa porque elas se relacionam com alguém? A vida é assim. Agora, quantas coisas a gente tem sob controle em relação a isso? Então, por isso que eu gostaria de pedir a você: ame. A Bíblia diz o quê? Para amar a Deus acima de tudo e amar o seu próximo como você se ama. Muitas vezes, qual é o problema da gente? A gente não ama a Deus acima de tudo. A gente ama o emprego antes de Deus. A gente ama a namorada antes de Deus. A gente ama o próprio ministério antes de Deus.
A gente ama, né, o cargo na igreja antes de Deus. A gente ama um monte de coisa antes de Deus. Só que qual é o problema? A gente pode perder tudo. Deus vai estar sempre com a gente. Mas a tendência da gente é o quê? Não, porque se eu for fazer tudo certinho, eu vou me prejudicar. Que eu me prejudique. A Bíblia diz que existe uma safra de pessoas das quais o mundo não é digno delas. E que tipo de cristão você quer ser? Daquele que trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha? Ou aquele que se olha no espelho e fala, olha, perdi tudo, mas não perdi minha alma? Então, eu não sei se dá para você observar que, assim, amar Deus antes de tudo significa que você está priorizando alguém que sempre vai estar com você. Amar o namorado antes de Deus, ou a namorada antes de Deus, não é uma boa. Por quê? Quantas mulheres hoje prejudicam o relacionamento dos seus pais com os filhos e eram namoradas maravilhosas? E aí? Né? Quantos caras hoje, né, que trouxeram AIDS para dentro dos seus lares e eram namorados maravilhosos? Quanta coisa ruim aconteceu com a gente porque a gente colocou outras coisas em primeiro lugar. Então, que a gente possa, né, ter essa consciência. Quem nós amamos? Agora, qual é o problema? Às vezes, no trato com o outro, a gente acha que amar o próximo significa ser capacho do próximo, e não é a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ah, pastor, o meu filho não tem jeito, aquele menino não tem juízo, eu não consigo dormir direito. Você pensa que é um cara de 12 anos. Quando você vai ver, o filho da irmã tem 60. Pô. Aí o que acontece? O miserável está assim, encurtando a vida da mãe. E a mãe não consegue perceber que daqui a pouco ela morre e ele vai tocar a vida dela. Se bobear, nem chora pela morte dela. A velha morrer, no mesmo dia ou no dia seguinte vai estar o caminhão lá, a geladeira é minha. Quem é que nunca viu esses problemas? Porque a gente acha que só morte de rico que dá desentendimento. Não, de pobre também. Ainda mais ele que não deixou nada do testamento. Não, a televisão não, eu que tirei do meu cartão. E aí às vezes, sabe, a gente está sendo capacho achando que está amando. Meu pai falando comigo sobre a possibilidade de a gente fazer uma festa no meu aniversário de 50 anos. Falei, pai, se eu tiver dinheiro, beleza, eu já sou grande. Eu estou rejeitando o dinheiro do meu pai? Não. Pai, se quiser fazer um pix, estou aí. Mas agora, assim, eu ficar naquela como se eu tivesse 10 anos de idade, papai, não. Eu tenho a vida que eu mereço. Eu vivo a vida que eu vivo por causa das decisões que eu tomei. Ninguém me obrigou a ser pastor, ninguém me obrigou a pegar o caminho que eu peguei, ninguém me obrigou a pregar como eu prego. Eu pago o preço das minhas decisões, meu pai não tem nada a ver com isso. Da mesma forma, se eu bebesse cachaça, meu pai não tem nada a ver com isso. Agora, às vezes, tem mãe e tem pai que acha que vai salvar o filho. Se o filho não quer mudar, não tem ninguém que vai salvar. Então, ame-se. Sua vida não é um videogame, daqui a pouco sua vida vai acabar. Porque eu vou ver os 120 anos, você eu não sei. Entende? Tem gente que pensa que vai ser assaltado. Eu prefiro pensar que vou ter 120 anos. Cada um com a sua mente. Deu para entender? Né? Eu lembro de uma vez, na época eu não devo lembrar disso, mas eu mandando o link, né? Aí eu estava pregando. Aí ela mandou uma mensagem para mim assim: isso é tiro? Eu falei, é. Só que enquanto eu estava pregando, eu não estava com medo do tiro, eu estava pensando como é que eu prendo a atenção da audiência com esse barulho. Não sei se dá para entender, porque eu prefiro ocupar minha mente com algo que não vai me der. Depois que eu passei por essa trajetória com a depressão, eu decidi me proteger, eu decidi me blindar. Então, quase toda vez que eu entrava lá, tinha alguém apontando uma escopeta para mim, um fuzil para mim, alguma coisa para mim, né? Mas como eu sou filho de militar, acostumado a andar em área militar, né? Abaixa o farol, né? Acende a luz interna, as duas mãos no volante,
Mas outro dia, né, o cara parece que não conhecia de área militar e continuou apontando. Aí eu com as duas mãos ainda fiz assim para ele perceber: alô, não tem como eu atirar em você, vamos assim. Aí nesse caso, estou eu na avenida principal, né, que é o Automóvel Clube, a polícia me parava, porque eu tinha cor padrão, para quem não sabe. E aí nisso, quando eu entrava, né, no bairro, que eu não vou falar para não entristecer, talvez algum irmão esteja me assistindo lá, e aí nisso, quando eu entrava no lugar, então de um lado, era uma banda, do outro lado era outra banda, e eu sempre exposto a isso. Aí eu comecei a brincar com o pessoal na igreja. Falei: ó, quer saber, gente? Olha aí, porque eu quero comprar um Camaro amarelo. Eu quero violar um Bilac até Belfor Roxo, com um Camaro amarelo, um relógio de ouro do lado de fora da janela. Aí nisso a gente ria, brincava, e ao invés de pensar em tomar tiro, eu pensava no Camaro amarelo. Mas você não conseguiu o Camaro amarelo, todo mundo levei tiro. E podia estar com a mente cheia de qualquer um dos dois pensamentos. Então, às vezes, sabe, você está sofrendo quando não era para estar sofrendo. Uma dor que não é sua, uma colheita do seu filho, uma colheita do seu neto, não é sua. Como dizia o sábio: ema, cada um com seus problemas. A parte ruim é que a gente às vezes quer salvar o mundo. Vovó, você não é um super-herói. Vovô, você não é um super-herói. Entende? Eu não sei se você vai perceber. Tudo bem que você tem suas economias. Se você quiser, compre a motinha do seu neto, mas você não é obrigado. Se quiser, você compra. Obrigado você não é. Ah, mas minha avó não me ajuda. Tem gente que não tem pai, não tem mãe, dá seu jeito. Cada um que dá seu jeito na vida. Então eu não sei se dá para observar que a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é para você ser egoísta, mas também não é para você ser anulado. Isso que eu estou falando para os avós, eu estou falando para os filhos, para os netos, seja lá quem for. É aquele caso: a mãe jogou tudo para o alto pelo filho. Bem, não devia. Eu, por exemplo, todo dia eu faço 50 abdominais e faço 1 minuto e meio de prancha quando eu volto do trabalho. Aí outro dia, devia ser coisa de 1 da manhã, estou eu fazendo minha prancha, minha esposa aparece igual um fantasma, né? E aí nisso, o que está acontecendo? Eu falei: se eu não estiver bem, eu não tenho como cuidar de vocês. Deu para entender? Se eu não estiver bem, eu não tenho como proteger minha família. Se eu não estiver bem, eu não tenho como proteger minha esposa. Se eu não estiver bem, eu não tenho como proteger meu filho. Mas aí, às vezes a gente acha que a gente está amando muito, se prejudicando pelos filhos, pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa. Lembra daquela regra quando você está no avião? Primeiro você coloca a máscara em si mesmo, porque você respira e depois ajuda a sua criança. Se você botar a máscara na criança primeiro, você vai perder o ar, vai passar mal e a criança vai ficar desprotegida. Então ama o teu próximo como a ti mesmo. Cuidar dos outros é importante desde que você se cuide. Isso não é egoísmo. Egoísmo é você não se importar com ninguém. Agora, você se importar consigo mesmo para ter condições de ajudar alguém, isso não é egoísmo. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que vive se culpando com uma culpa falsa. Uma culpa falsa. Pai, você pagou a escola que pôde pagar, e se não pôde pagar a escola, você batalhou para ele não perder ano. Lá em casa meu filho tem um caderninho das férias, e eu escrevo frase para ele, e ele copia. E aí nisso, mas ele é tão novinho, 6 anos, já leu. Ele ainda está no pré. De acordo com o currículo, ele não está nem aprendendo isso. Mas eu estou preocupado. Outro dia ele chega lá em casa triste porque não fizeram a festa de aniversário do Lucas Neto. Eu falei: mas onde ele aprendeu o Lucas Neto? Aí eu soube que foi na escola. E aí eu devo entrar em contato com a professora para saber qual foi o vídeo que ele viu. Tem dinheiro para pagar uma boa escola? Não, mas eu posso acompanhar a escola medíocre. Deu para entender? Eu não falo em relação à professora ou à escola em si. Eu falo de um sistema que não prepara a gente para ter uma vida de elite. É disso que eu estou falando. Mas aí é um outro assunto, é uma discussão antidemocrática, deixa quieto. Então, nesse caso,
A gente tem a recomendação bíblica. Ame-se. Deus primeiro, porque é Ele quem vai estar com você em todos os momentos. Quando você estiver numa cama sem poder se mexer, é Deus quem vai estar lá. Marido talvez, esposa talvez, filho talvez, neto talvez, Deus com certeza. Só que muitas vezes a gente troca Deus pela felicidade e fica assim os dois. Entende? Então é importante a gente ter isso em mente. A questão da gratidão. Tem filho que não merece o cuidado que você teve? Tem. Tem neto que não merece o cuidado que você teve? Tem. Tem marido que não merece o cuidado que você teve? Sim. Tem esposa que não merece o cuidado que você teve? Também. Mas ainda assim, seja grato. Seja grato. Os defeitos dos meus pais têm me ajudado a me esforçar para ser um bom pai. Quando meu filho faz alguma coisa, eu penso como eu vou corrigir. Porque eu sei o que é você ser pequeno, olhar para aquele cara e fazer de tudo para agradar. Para ele olhar para você e falar assim, entende? Eu sei o quanto dói quando de repente um pai ou uma mãe ferido pela vida, a gente sabe que não é normal, traz aquela palavra maldita assim, aquilo entra no peito da gente. Eu sei que é isso. E aí eu me policio em relação a isso com meu filho. Mas eu sei também que meu filho não pode ser bicho. Porque tem gente que trata filho de uma forma que não está pensando em educar o filho, está pensando em não se sentir mal. Eu brinco com meu filho e meu filho chora, aí eu fico triste. Então quando eu ficar triste, eu não brinco com meu filho. Aí o meu filho cresce igual uma besta. E ele acha que o mundo é a casa dele. Então não. Eu tento educar o meu filho de uma forma que eu mesmo venha gostar dele, em vez de só ter que aturar. E aí nesse caso, eu não sei se dá para você observar que os problemas que eu passei na minha infância têm me ajudado. Boa parte dos livros que eu escrevo foi porque eu lidei com gente que não prestava. E é fantástico. O meu primeiro livro que eu escrevo sobre José, eu escrevi nas minhas férias de trabalho. Tinha uma pessoa que estava querendo que eu fosse mandado embora. Ela era amiga da diretora da empresa. Ela era evangélica. Aí nesse caso, só quando eu voltei para o trabalho, quem tinha sido demitido era ela. Não deu para escrever meu livro porque eu não sabia, Eu escrevi o livro antes de voltar. Mas assim, eu estou trabalhando num setor, uma pessoa está num outro setor fazendo a minha carreira. Você está feliz na vida na igreja e numa sala lá no centro tem alguém falando mal de você. Acontece? Acontece. Mas no meu caso, isso tudo serviu para eu escrever livro. Hoje eu ganho dinheiro por causa de pessoas que me prejudicaram. Por glória. Deu para entender meu negócio? Seja grato. Hoje, por exemplo, eu só não estou muito feliz hoje, porque assim, vocês sabem que eu quero ser parecido com o Denzel Washington, mas todo mundo fala que eu pareço com o Ed Murphy. Aí quebra a firma. Brincadeira não. Aí nesse caso, aí é complicado, Mas, digamos que eu seja um Denzel Washington trans. Aí nesse caso aqui, voltando para cá, o trans, vocês entenderam, o trans ok? Aí nesse caso aqui, em relação a essa situação da gratidão, outro dia, eu terminei agora meu curso de letras, estava fazendo estágio, e aí eu escrevo bem garrancho, em letra de imprensa, tudo aquela coisa todinha, aí, letra de forma, sei lá, um negócio assim. Aí eu estou escrevendo, aí o carinha vem me zoar, professor, não estou entendendo o que está escrito aqui, o que está escrito aqui, o que está escrito aqui, não sei o quê. Falei, rapaz, eu sou da época do bullying, quando o bullying nem era chamado de bullying. Eu não sou dessa geração de vocês não, que tudo fica sentido. O cara me chamava de cabeça de ovo, e ainda assim eu estava em cima das meninas, não tinha esse negócio pra gente. Era só cabeça e espinha, parecia peixe, mas eu estava lá, pelo nação e salada mista. Sou igual vocês não, rapaz. Pode zoar à vontade. Aí usando a gíria, zoou o pai. Entende como é o negócio? Agora, se eu não tivesse passado pelo que passei, eu não teria calo para lidar com o que eu lido hoje. Eu não sei se dá para perceber. Claro, como a gente vive numa época que as pessoas interpretam diferente do que a gente ia dizer,
eu não estou usando o púlpito da igreja para incitar o discurso de ódio, tá bom? Eu só estou dizendo que eu não estou nem aí se o mundo está cheio de idiota. Só isso que eu estou dizendo, né? E eu estava falando com a minha esposa hoje, né, sobre alguns homens que fazem alguns discursos em relação à mulher, né? Não, porque a mulher, não sei o que, ela fala, Gisele, na boa, o cara quer pegar a menina e ele vai ter um discurso. E aí ela vai achar que ele é feminista. Só que ele é pilantra igual os outros. Mas ele pegou a manha, fala, aí ele fica dentro do esquema, beleza, daqui a 2 dias ele larga e acabou. Então, eu não sei se dá para perceber que as dificuldades da vida vão nos preparando, elas vão nos forjando. Então, seja grato. Sabe, de repente você não tem a casa que você queria ter quando você era criança, mas seja grato, você tem uma casa. Você está vivo, você ainda tem alguma chance de alguma coisa. Sabe, eu vi uma senhora de 92 anos fazendo fortalecimento, né, de membros inferiores, ou seja, imagina uma mulher de 92 anos fazendo exercício de agachamento com perna. Mulher de 20 não faz, irmãos. A mulher com 92. Então, sabe, você vê que eu lembro quando eu fiz um concurso para capelão naval, eu tinha que fazer natação. E aí, estou eu lá me debatendo para passar 50 metros e voltar, as vozinhas deslizavam igual um peixe assim, ó. Falei, que vergonha, meu Deus do céu. Eu estou perdendo para a vovó. E na época eu devia ter uns 35 anos. Sabe, não, 40. Aí, por exemplo, você olha para uma situação dessa e você vê que assim, tem gente que não colocou na cabeça que o tempo dela acabou. É aí que está o caso. Lembra desse meu colega de treino que tem 76 anos? Ele tem uma filha de 15. Eu, por exemplo, quando o meu filho tiver 15, eu ainda vou estar mais novo do que 70 e poucos, eu vou estar com 50 e alguma coisa. Vou estar velho, né? Mas assim, mas não igual a ele. Mas o homem está lá, porque ele não acreditou que ele é incapaz por causa da idade. Então, gratidão, sabe, aquela sensação de que assim, olha, Deus, sabe, Ele vai nos dando oportunidades, inclusive através das adversidades. A Bíblia diz para a gente, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora, observa bem, se Deus habita em meio aos louvores, quem você acha que habita em meio a uma murmuração? Quem? Imagina, digamos, maior trabalheira aqui é para fazer esse evento, aí nisso vamos trazer visitantes, não sei o que lá, conferencista internacional, intermunicipal, né? Aí nisso, aquela coisa toda, aí, pô, mas você viu? Pô, mas teve aquele negócio, né? Teve não sei o que, né? Pô, imagina. Você acha que o espírito está nisso? Pensa comigo. Você de repente está lá, tomando o seu banho de chuveiro, reclamando porque queimou a resistência. E você esquece que você cresceu esquentando água na chaleira. Pergunta para uma criança hoje de 10 anos se ela sabe o que é chaleira. Se ela for pensar etimologicamente, ela vai lembrar de chá. Ela não vai pensar em água quente para tomar banho. Você tomava banho com chaleira se fosse tomar banho quente. Aí você agora vai ficar reclamando porque queimou a resistência do chuveiro. Quem tinha dinheiro para comprar ducha, corona, um banho de alegria? Quem tinha dinheiro para isso? A maioria era chaleira. Eu não sei se dá para perceber. Pô, mas eu tive que pegar o Uber estava demorando. Não, era táxi. Lembra aquele barulhinho? Tec. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu. Como o motorista conversava, moço, vai, moço, eu tô atrasado. Não está nem atrasado. Tu está querendo ir embora logo para acabar aquela agonia. Observe bem. O ar-condicionado do ônibus não está funcionando. Quem aqui é da década de 80, 70? Ar-condicionado em ônibus. Gratidão. Mas a professora do meu filho, gente,
gente pela internet, manda recado pelo WhatsApp. Gente, eu sempre pude falar muito, né? Pô, desculpa, estou demorando, né? Aí nesse caso, não foca no chá, foca em mim, né? Aí nesse caso, gente, minha professora, quando ela mandava bilhete para minha mãe, eu pensava, é a morte. Eu já pensava, né? Aí nisso, porque eu sou do tempo, né, que tinha, você podia escolher a correia, o cinto, né? A sandália canina, fabricada no inferno, aquela sandália, né? Só os fortes lembram, né? A sandália canina, a correia, né? Tinha o bolo na mão, né? Tinha o beliscão, e pro meu azar, tinha uma goiabeira no quintal. Entendeu? E eu ainda era feliz, porque o filho da minha vizinha apanhava com tábua. Entendeu? Já viu aquelas tábuas de feira? Aí a pessoa solta assim, aquele negócio de, acho que é pinhos ou o nome da madeira, né? Uma coisa mais ou menos assim. E quando ela estava nervosa, era fio de cobre, né? Aqueles fios de tomate normal. Aí nesse caso assim, eu me achava feliz, né? Porque eu não sofri igual o Robinho. Aí nesse caso, olha como é que são as coisas, né? Eu ia para lá, a reclamação é porque o Roberlano conversava muito. Minha irmã mais velha do que eu me ensinava, né, conta, coisas assim, e ensinava a minha irmã, 2 anos mais velha do que eu. Minha irmã apanhava da minha outra irmã, porque tinha aquela questão de autoridade. O irmão mais velho disciplinava o irmão mais novo, né? E eu era o caçula, apanhava de todo mundo. Aí nesse caso, né, minha irmã apanhava porque eu não sabia responder, e eu apanhava porque eu respondia no lugar dela. Mas assim, aí hoje, se eu segurar meu filho no braço, ele fala assim, tá me machucando. Eita, mano, percebe? Olha como é que, gente, hoje, eu não sei como vai ser daqui a 10 anos, mas hoje a gente praticamente não sofre e vive sofrendo. A nossa geração passava um perrengue. Eu queria ter que chute, mas só tinha conga. Deu para entender? Eu com 12 anos lavava o meu uniforme, engraxava o meu sapato. E deu para entender? E assim, gratidão, gente. Se você observar bem, olha como é que está a vida da gente. Você não quer ver uma coisa na televisão, Globo, lixo, você vai para a internet, você escolhe o que você quer ver. No nosso tempo não. Eram uns 5 canais mais ou menos, e todos eles falavam a mesma coisa. Entende? E aí às vezes a gente não consegue ser grato. Meu Deus, tem uma professora que botou os alunos no grupo de WhatsApp e eu posso fazer uma espionagem no grupo, porque a professora não vai me impedir de olhar o grupo. A gente não tinha isso. Era o bilhete, olha lá. Então quanta coisa, sabe, gente? Se você quer reclamar de alguma coisa, né, da educação, você vai para a internet. A gente não tinha isso. Só tinha propaganda que a pessoa passava. Eu não sei se dá para você perceber. Quando aqui eu falo, né, sobre, alimentação e exercício físico, eu só falo porque eu tive acesso a informações que meu pai não tinha quando ele tinha a minha idade. Minha mãe ficou diabética sem saber. Porque na cabeça da gente, açúcar é união. Ninguém imagina que batata, caqui, ninguém imagina, é fruta. Ninguém imagina que corre risco de ficar diabético por causa do que come. Hoje eu tenho essa informação. Minha mãe não tinha essa informação com a minha idade. Gratidão, gente. Hoje qualquer praça tem um brinquedinho, aquelas maquininhas lá, aí tu tá lá pedalando, você pode conversar sobre a vida dos outros, tá aquela coisa toda. Não é assim antes. Eu não sei se dá para perceber, as pessoas ingratas são as pessoas mais infelizes. É gente que poderia, sabe, estar feliz com o que tem. Tem gente que toca violão com um pé, eu não toco com uma mão. Eu não tenho o que reclamar, eu não tenho esse direito, sabe, eu não tenho.
porque assim, hoje eu posso pagar minha academia é uma academia caidinha, né, com aquele cheiro de ferrugem, tem goteira, mas eu vou lá, executo meu treinamento e volto. Na minha infância, eu teria que ir para o centro de Caxias para ir para a academia líder, que já acabou, não existe mais, do professor Antônio. Sabe, então eu não sei se dá para você perceber, sabe, a gente tem muitas oportunidades para agradecer, muitas. Ah, mas eu estou velho, você não morreu jovem. Ah, mas eu vou fazer uma consulta médica só daqui a 6 meses. 6 meses vão passar de qualquer jeito. Que passem 6 meses com você com a consulta marcada. Hoje o plano dentário, sabe, é muito mais barato. Você não precisa ficar sem dente. Não precisa ficar com aquele bafo de fossa. Não precisa. Entende? Então tem um monte de coisa, sabe, que dá para a gente fazer para ter uma vida melhor. Sabe, às vezes nós estamos na igreja, mas a gente vive murmurando, reclamando, nada está bom, só a vida dos outros que está boa. O meu celular está. Não, né? Então tá. Porque, não, de vez em quando eu recebo ligação de São Paulo, deve ser parente. Aí nesse caso, a importância da gratidão. Então eu falei sobre a importância do amor. Ame e ame-se. Ame-se. Ah, mas tem aquele irmão perturbado da igreja. Esse é o que mais precisa ser amado por Deus. A frase, não sei se é do Chorão. O homem que está em paz tem guerra com ninguém. Gente, porque quem está feliz está curtindo. Quem está feliz não tem tempo de ficar, viu fulano, viu Beltrano, não quer isso. Deu para entender? Então ame e ame-se. Seja grato. Por exemplo, no meu caso, se não fosse esse período de tratamento de depressão, se eu não tivesse caído nesse quadro depressivo, eu não me cuidaria como eu me cuido hoje. Para ter uma ideia, gente, a minha primeira experiência ministerial foi um barato. Tinha um diácono que todo dia, umas 6 e pouca da manhã, ligava para mim. E o meu telefone era fixo. 6 e pouca da manhã. Eu atendia. Acordei, o senhor, pastor? Falei, não. Minha sogra me acordou primeiro. E tinha acordado mesmo, porque minha sogra morava sozinha e a geladeira dela fazia barulho. De madrugada, estou falando sério. Ela deu a geladeira para a gente e até eu fiquei com medo da geladeira. Ela ligava para a gente, não era mentira. Hoje, irmãos, se ele fizesse isso, ele ia se dar mal, porque o telefone estaria desligado. Mas naquele período, o vício de querer agradar a todo mundo, de querer ser o pastor para atender as exigências da demanda, as exigências do mercado, tu tem que ser bom de administração, inglês, espanhol, entende? Tu tem que saber dirigir com carro, moto, piloto de avião. E aí você adoece porque você não dorme, você não come o que não gosta porque tem que agradar as pessoas. E aí você querendo ser o melhor dos homens, você vira o pior. Quando você vira o pior, você não serve mais. Se não fosse isso, eu não teria aprendido. Porque eu não achava que me iria quebrar. Porque para mim, depressão era bobeira, era coisa de pensamento. Eu sempre fui otimista. Só que o meu organismo estava sendo prejudicado. Deu para entender? Gratidão. Sabe, de você observar, que bom que eu tive uma infância difícil. Eu tenho lições para extrair. Eu tenho lições para extrair dos momentos difíceis. Eu tenho lições para extrair do sofrimento. Sempre tem alguma coisa. E aí eu pego aquela frase de José, né, em que em Gênesis 50, do versículo 19 ao 21, diz assim: José, porém, lhes disse: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Se você conhece a história de José, você vai lembrar que assim, o cara sofreu igual charuto em boca de bêbado. E detalhe, ele foi prejudicado por aqueles que deveriam protegê-lo. Porque eu não sei se você consegue perceber.
coisa: se minha mãe me chama de burra, é outra. Deu para entender? Eu lembro que no meu período de tratamento de depressão, tinha crente atribuindo que ou ele cometeu algum pecado, ou ele não tem fé suficiente, ou tem algum problema espiritual. E nesse período eu estava fazendo uma pós-graduação de ciência da religião lá no Gran Rio, e uma colega minha candomblessista, vou repetir, candomblessista: amigo, eu não sei se vai servir a minha prece para você, mas pode ter certeza que eu vou estar fazendo prece por você. Pensa comigo. Imagina o que é você ouvir de uma candomblessista que ela está intercedendo por você, enquanto seus irmãos de fé estão lhe colocando à margem. Imagina. Aí você olha para uma situação dessa e você pensa: meu Deus, como é que pode? Ó vida, ó céus, ó azar. Não. Deus não está plantando um pé de alface, Deus está plantando um carvalho de justiça. Então, não sei se é para você perceber que boa parte das adversidades pelas quais você passa são elas que têm feito de você quem você é. E isso tem um aspecto positivo e um negativo. E o negativo, você é adulto para fazer uma reflexão e falar: eu não vou reproduzir isso. Aí que está a situação. Tem hora que, por exemplo, a minha esposa me enche de raiva. Só que é o seguinte: eu sei que palavra é como flecha, ela não volta. Eu sei que se eu falar, já era. E aquilo vai ficar no coração dela. Então eu faço o quê? Opa, eu sei o que é ser ferido. A Bíblia diz que o irmão ofendido é igual a uma cidade trancada. Às vezes, sem querer. Por isso que muita gente fica magoada com o pastor. Ele é o cara que mais fala, ele está pregando direto, né? Aí imagina, por exemplo, minha irmã frequentando na igreja, fumando. Aí nisso o pregador falou contra o cigarro. Aí um crente do lado dela falou assim: sabe que ele está mandando isso para você, né? Aí ela veio desabafar comigo. Eu falei: não é bem assim. Às vezes o pregador está falando um negócio que dá ruim até para ele mesmo. Ou você acha que quando eu estou falando de perdão, você acha que eu perdoo todo mundo fácil? Você acha que eu sou perfeito? A minha mente é uma mente que eu só penso positivo? Eu estou no mundo de Poliana? Claro que não. Mas é a consciência do mal que é em mim que faz de mim o quê? Eu preciso melhorar, eu preciso me esforçar, preciso me dedicar. Mas eu não posso deixar de pregar contra o erro ou pregar contra o pecado, porque eu erro, porque eu peco. E nem porque você erra, porque você peca. Mas observa bem, a gente não pode confundir isso do tipo: que se dane o mundo que eu não me chamo Raimundo. Deu para entender? Então, é importante ter aquela ideia de que existem coisas que acontecem contra nós que servem não apenas para o nosso bem, mas para o bem de terceiros. Os problemas familiares pelos quais eu passei me dão munição para falar sobre família. Os problemas que eu atravessei no meu casamento me dão munição para falar de família. As adversidades pelas quais eu passo como pai me dão munição para falar de família. As minhas dificuldades no mercado de trabalho me dão munições para pregar para pessoas que estão passando por dificuldade. Então eu não sei se você consegue observar, né, que assim, que nem tem um cantinho lá onde eu trabalho que fica um monte de fumante. Aí o colega: todo mundo fumando. Eu falei: rapaz, essas pessoas estão buscando conforto. Eu não estou defendendo que elas fumem. E eu não fumo, porque tem gente que quando você fala assim, ela diz que você está querendo aproveitar seu pecado. Então o que acontece? A pessoa vive na pressão, e aí ela vai para o cigarro como se fosse um conforto. Eu, quando fico nervoso, eu faço flexão. Eu cheguei ao ponto de ficar com o ombro doendo e ter que parar, né? Mas assim, me relaxa. Eu vou para o meu saco de boxe, me relaxa. E tem gente que fuma, ou seja, ela vai para alguma coisa que vai lhe fazer mal. E eu busco uma coisa que vai me fazer bem. Ou seja, quando a gente sabe o que é sofrimento, a gente consegue ter um pouco mais de empatia. E muitas vezes a gente não consegue dizer que Deus permite isso. Se eu não tivesse sofrido, eu não teria empatia com você. Se eu não tivesse passado pelo que passei, eu não teria essa preocupação com você. Se eu não tivesse lidado com o que eu lidei, eu estaria só dando receita de bolo para você. Mas eu sei o que é perder alguém que se ama. Eu sei o que é ser
deveria me proteger. Eu sei o que é ser enganado por gente que deveria ser leal a mim. E isso me ajuda a dizer para você: olha, fique tranquilo, Deus está no processo. Agora, se eu não passasse por nada, eu seria aquele cara que está no mundo maravilhoso de Bob. Já viu o rico dando dica de como o pobre tem que administrar o dinheiro? Entende? Ó, você ganha um salário, você tem que economizar metade. Eu conto a vocês como. Entende? E gratidão, e por último, né, para a glória de Deus, né, evolua. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Aí eu não sei, sabe, você está aposentado? Então faz o seguinte, volta a estudar. Ah, mas eu sou muito burrinho. Isso é uma crença. Alguém disse para você que você é burro e você acreditou. Se você fosse burro, não teria vivido até hoje. Burro foi aquele que se achava malandro e já foi. Você era burro. Deu para entender? Você preservou seu casamento. Você cuidou dos seus filhos. Alguém disse que você é burro, mas se você fosse burro mesmo, você não estaria fazendo isso. Burro é quem te chama de burro e vive as suas custas, que não consegue lutar por si mesmo e fica dizendo que você é burro. Sabe, volta a estudar, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma natação, vai fazer uma hidroginástica. Minha falecida sogra, ela ia para a hidroginástica. Ela não gostava muito da hidroginástica, mas ela achava o professor bonito. Imagina, o camarada com aquela pele dourada, de sunga e aquelas tia lá. Vamos lá! Né? E aí nisso, com todo respeito, né, que Deus a tem em bom lugar, mas é verdade. Né? Então, nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, evolua. Aprenda inglês. Para que eu vou aprender inglês? Eu vou morrer daqui a pouco. Você não sabe, do jeito que está a farmácia. A farmácia não cura. A farmácia quer que tu fique vivo tomando remédio. Então o que acontece? Brincadeira, discurso de ódio, esqueci. Isso aí é fake news. Mas assim, eu não sei se dá para perceber que assim, dificilmente a gente vai morrer assim. Bom seria que você cuidasse do seu hábito saudável para não precisar ficar tomando remédio. Mas o mundo faz o que com a gente? Propaganda de coisa que estraga o nosso corpo. Quando o nosso corpo estraga, a gente compra remédio. Melhora, estraga o corpo de novo. Entendeu? Mas assim, eu não sei se dá para perceber, evolua. Sabe, vamos tentar aprender alguma coisa. Vamos passar alguma coisa para a próxima geração. Vamos passar, sabe, algo para... Porque eu não sei se dá para você perceber, a gente está vivendo um mundo tão complicado, irmãos. A gente está vivendo um tempo tão esquisito. Né? Eu, por exemplo, estava conversando, vou fechar aqui agora, tá bom, gente? Você que está com fome, peraí, já estou acabando agora. 5 minutos, 10. Aí nesse caso, por exemplo, estou eu conversando com o ChatGPT. Eu falei com ele: existe diferença cromossômica entre pessoas nascidas com o sexo feminino e o sexo masculino? Eu tentei dar todo esse cuidado, porque o que é mulher, o que é hoje ninguém mais sabe, né? Aí não existe. Aí ele explicou o caso do X com mais X, do X com mais Y e tal, que uma coisa tem a ver com a estrutura, o outro tem a ver com a parte reprodutora, aquele negócio reprodutivo e tudo tal. Aí, tá lá, beleza. Aí eu fui e coloquei: existe diferença anatômica? Existe. Existe diferença óssea? Existe. Aí eu fui, neurológica, anatômica, um monte de coisa. Aí eu falei: então se existe essa diferença toda, né? Então a gente percebe que a biologia é que deveria ser considerada. Ele: não, mas tem a questão da cultura, parará. Falei: tá bom, e se eu for um ser humano e me sentir um cachorro? Não, mas aí, né? Aí eu: tá legal, e se eu for um adulto e me identifico como criança? Não, mas assim, isso pode acontecer, mas aí precisa de um tratamento. Aí eu falei: então a gente percebe que a biologia precisa ser respeitada, né? Sim, mas aí vem todo aquele discurso, né, que a gente sabe que não é o GPT sozinho, mas a programação lá atrás. E aí, por exemplo, de onde, por que eu estou falando isso aqui?
gente está vivendo um tempo em que os conceitos não existem mais. O que é o certo? O que é o errado? O que é um homem? O que é uma mulher? Coisas básicas. A gente ainda não decide o que é um cachorro, mas assim, a gente já está de um jeito que eu não sei de mais nada. O dicionário, para que serve o dicionário? Não sei. O texto da Constituição diz uma coisa, mas aí, se de repente alguém que estudou mais do que eu diz que aquela coisa significa outra coisa, significa outra coisa. Então, por exemplo, a Bíblia diz que Deus castiga, mas aí o crente diz que Deus não castiga. Mas a Bíblia diz que Deus castiga. Não, mas Deus não castiga. Você não sabe mais o que é o quê. O mundo está confuso, entende? E diante de um quadro desse, que tal a gente aprender alguma coisa com a antiga geração? Sabe, aquela coisa do tipo, abrir a porta, né, por gentileza, para uma dama passar. Coisa que assim, isso é machismo? Não, é gentileza, é educação. Aquela coisa de respeitar os mais velhos. Quando meu filho fala um pouquinho, é assim que se fala com a sua mãe. Então, a geração que está vindo aí não tem respeito. Sabe, é engraçado que, por exemplo, o camarada, ele é ensinado a desconfiar do pai. Eu sou um potencial abusador. Como se uma mulher não pudesse abusar de uma criança. Entende? E é como se eu fosse o prejuízo do mundo. Como se uma mulher não pudesse dar com a cabeça na parede e dizer que eu a agredi. Estava conversando com uns colegas na academia que eu estou treinando, eu olho para o horizonte. Porque se uma surtada que se acha sereia achar que eu estou assediando, minha vida vira um inferno. Esse é o mundo que a gente está vivendo, irmãos. Sabe, a gente está vivendo uma situação em que você está pregando para o crente e o crente pode te processar. A gente está vivendo um tempo em que, por exemplo, eu que compro meu celular para pagar em 24 vezes, né, eu não sou a vítima. A vítima é o cara que bota a arma apontada na minha cara. A gente está vivendo um tempo, né, em que se as bandas que eu cresci ouvindo, se elas cantassem hoje, elas seriam proibidas. Elas tocam até como relíquia, mas tem coisa que não dá para tocar mais. Então, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente precisa da geração antiga, a gente precisa da velha guarda, a gente precisa dos cabelos brancos. Porque, vamos pensar nessa questão da própria dieta. Se eu aprendesse lá com vovó, mamãe, a tomar café com mandioca, batata doce, inhame, minha saúde seria outra hoje. Mas eu queria o quê? O pão com margarina, cheio de margarina, com mortadela, para quem não sabe, carne processada, com presunto. Eu queria. Eu não estou dizendo que a gente não pode comer uma vez ou outra. Eu só estou dizendo o seguinte: a gente queria isso direto, refrigerante de manhã em jejum para ficar legal. Entende? Eu só devo conhecer o que suco. Aí agora, depois de velho, voltando para o conceito de mamãe, o conceito de vovó, sabe, de comer o que Deus criou, beber o que Deus criou. Deus criou água, Deus criou legume, Deus criou verdura. Entende? E aí o meu filho: papai, isso é saudável? Filho, saudável não é o que vem da fábrica, saudável é o que vem da terra. Ah, mas eu gosto. É gostoso, filho, mas não é saudável. E eu já falei com ele, eu falei: tem gente que perde um pé por causa de muito doce, filho. Papai, Tem gente que para de enxergar por causa de muito doce. Papai, E aí o professor dele na natação falou assim: Roberlan, o nome do meu filho é Roberlan, em minha homenagem, tá? Aí nisso, Roberlan, para quem está contando os 10 minutos, já vou parar. Então, nesse caso, Roberlan, paga um sorvete para mim? Não, professor, porque sorvete não é saudável. Aí eu fico feliz, irmãos, porque ele continuou tomando sorvete, mas pelo menos ele está consciente.
Ele tem consciência de que a tela pode prejudicar as vistas dele. E eu fico feliz porque eu com 6 anos eu só sabia que não podia. E por que não? Por que não? Meus pais não assistiam o Castelo Rá-Tim-Bum que falava por que não é resposta. Eu assisti. Entende? Então eu não sei se dá para perceber. A antiga geração passou coisas para a gente que a gente, sei lá por que cargas d'água, não está passando para a próxima geração. E eu quero inculcar no meu filho o que eu recebi dos meus ancestrais. Eu não vou passar para o meu filho o que alguns especialistas estão falando hoje, sabe? Porque é muito bonito eles falarem, quem vai arcar sou eu. A gente não pode viver sem disciplina. A gente não pode viver sem disciplina. E escreve o que eu estou dizendo. 5, 10 anos. Um pessoal que come o que quer, que faz o que quer, deu uma telha, fez. Ou vai morrer cedo por causa de um acidente, ou vai morrer daqui a pouco por causa de doença, ou vai amargar uma vida infernal lá na frente. Por quê? Porque se a gente só fizer o que a gente deseja, a gente vai desejar o que os nossos apetites pedem. Quem aqui nunca sentiu vontade de estrangular alguém? Quem aqui nunca sentiu vontade de dar um soco em alguém? Quem nunca sentiu vontade de empurrar alguém? Quem nunca aqui sentiu vontade de xingar um bandido? Imagina o cara fumando aquela maconha lá na sua porta, né? Hoje é proibido, né? Mas daqui a pouco deixa quieto. Aí nesse caso, né? Eu não quero ser antidemocrático. Mas assim, imagina a situação, você chega lá na porta e você paga aquela sugestão. Não, você se controla. Disciplina. Disciplina. Você está injuriado com o teu chefe, vai pagar a sugestão para ele? Disciplina. Agora, tem um pessoal aí que não aprendeu isso em casa. E aí traz esse mau hábito para a igreja. Quem não respeita pai, irmão, não vai respeitar pastor. Quem não está nem aí para mãe e pai, vai estar aí para professor. Eu respeito pessoas mais velhas do que eu. Não foi a igreja que me ensinou, foram meus pais. Eu respeito a professora do meu filho, porque ela está lá se dedicando para o meu filho aprender alguma coisa. Eu preciso respeitar a autoridade, porque quem não respeita a autoridade não pode exercer a autoridade. Como um crente vai expulsar demônio se ele é parceiro do demônio na rebelião? Eu não sei se dá para perceber isso. Eu temo pela nova geração, não pela juventude em si, mas pelo que está sendo inculcado na cabeça dessa geração. Sabe por quê? Na infância, nossos heróis são nossos pais. Na adolescência, geralmente os nossos heróis são a turma. Na juventude, geralmente é aquele professor que nos influencia. E aí quando você vai ver, a gente está começando a duvidar do nosso pastor, duvidar do nosso pai, duvidar da nossa família, duvidar da nossa igreja e acreditar em pessoas que nunca fizeram nada por nós, que nos encontraram prontos. E quando chegarmos na meia-idade, pensarmos: o que eu fiz com a minha vida, porque não tem mais como voltar atrás. O compositor que cantava "Temos todo o tempo do mundo", por causa de promiscuidade sexual, teve sua vida prejudicada. A geração que eu gosto de ouvir suas músicas teve sua vida prejudicada por causa de sexo, drogas e rock and roll. E aí eu não sei se dá para você observar. A contracultura do passado era o punk, era o camarada do LSD. A contracultura do próximo tempo é o pessoal que vai casar virgem, é o pessoal que estuda e trabalha, é o pessoal que respeita os mais velhos, é o pessoal que se mantém casado. Porque o que vai se tornar normal, o que já está se tornando, é o cheiro de maconha na nossa porta. É, por exemplo, uma pessoa da Suprema Corte dizer que 100 gramas de maconha é uma quantia razoável para um simples usuário. Esse é o tempo em que meu filho está crescendo. Vovô e vovó, precisamos de você. Sabe, que você dê doce para o seu neto, o pai que resolva, o pai que lute, o pai que dê seu jeito lá, né? Até porque tem que ter um policial bom e um policial não. Mas agora, cuide mais de si mesmo, sabe? Perdoe-se, seja gentil consigo mesmo. Você não tem como consertar as decisões erradas que você tomou. Vida que segue,
sabe, ame-se, preserve-se, perdoe-se. De repente você casou com um cara errado. Você só tinha aquela cabeça, você não tinha a cabeça que tem hoje. Você de repente se alimentou mal, você tinha aquela cabeça, você não tem mais essa, né? Então, ou seja, ame-se, perdoe-se, evolua e seja grato, porque você chegou até aqui. Muitos de seus colegas já foram. Teve gente que não suportou a quimioterapia, você suportou. Teve gente que não suportou a Covid, você suportou. Teve gente que, por exemplo, não suportou o diabetes, você suportou. Teve gente que não suportou gente tóxica, você suportou. Você está aqui, a gente está comemorando, a gente está festejando. Você tem netos. Teve gente que não viu seus netos. Minha mãe não viu meu filho. Meu sogro não viu meu filho. Você está tendo a chance de ver seus netos. Eu não sei se dá para perceber. Tem muita coisa para a gente celebrar. E aí eu fecho com uma frase de uma diaconisa que eu conheci na segunda igreja batista em Brasília, irmã Arminda, ela dizia que o mesmo Deus que tira os dentes é o Deus que alarga com ela. Então, sabe, muitas são as nossas dificuldades e lutas, mas Deus é o nosso socorro, nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Então, olhe para frente, siga em frente, claro, grato por tudo aquilo que aconteceu, de ruim ou de bom, porque em todas essas coisas, Deus foi contigo, está sendo contigo, vai continuar sendo contigo, e contamos com você, vovô e vovó, para deixar um legado para a próxima geração. Essa garotada precisa de você. A igreja pode dizer um amém? Amém. Eu devo uma palavra para quem? Opa! Gostaria de chamar o pastor Everton. E vocês estão de parabéns, e ficaram até o final. Não foi por causa do lanche, né? Você não foi do aí, mano. Eu fico meio cheio. Vamos passar a mão para o pastor Roberto, para lembrança, tá? Obrigado. Alguém tira foto, gente? E me marca, hein? Aí apareceu. É a época da imagem. Aí, isso. Agora a imagem. É artificial,